Hey Bride, seja bem-vinda a mais um Manual de Noiva. Aqui eu te mostro mais detalhes de como ter o casamento perfeito do jeito que você sempre sonhou. Eu sou a Thaís, eu sou assessora de casamento e hoje a gente vai falar sobre como ter um casamento inesquecível. Eu sei que você quer que o seu casamento seja um marco nessa nova fase da vida de vocês. Então aqui a gente vai conversar sobre como deixar esse dia ser ainda mais especial, o evento do ano, que vai fazer com que seus convidados amem, continuem falando por muitos anos e principalmente para que seja um dia inesquecível para vocês dois. Então vamos primeiro falar sobre o que é ter um casamento inesquecível. É claro que todo casamento para o casal vai ser inesquecível, mas tem formas da gente deixar esse casamento ainda mais especial, principalmente para os seus convidados. A gente vai em muitos casamentos durante o ano, mas eu tenho certeza que você tem aí um ou dois casamentos que você falou, nossa, esse casamento foi incrível. E aqui eu vou te falar algumas coisas que faz justamente a gente ter essa sensação de que um casamento foi melhor do que o casamento do outro. E é pela experiência que a gente tem. E por que é importante você pensar sobre isso? Eu tenho certeza que você não está fazendo um investimento barato para fazer o seu casamento. É um grande investimento. E às vezes esse é o seu maior sonho, uma coisa que você já sonhava desde pequena. Então eu sei que talvez você tenha muita expectativa também do que você vai viver no seu casamento. Então a ideia aqui é que ele seja um dia muito especial, que tenham realmente memórias incríveis ali e que você se sinta totalmente realizada depois. Assim a gente garante que pelo menos esse grande investimento vale a pena no final. E eu quero começar te contando sobre dois casamentos que vão ajudar você a entender isso. Um é um casamento de um amigo meu e o outro é o meu próprio casamento. No casamento desse nosso amigo, foi um pouco antes de eu casar, acho que uns 6 meses antes. Esse casamento foi incrível. Por quê? Porque a gente se divertiu muito. A comida era muito boa, a bebida muito boa, os doces maravilhosos e a gente ficou na pista de dança no início ao fim, junto com os noivos. Então essa sensação de que estava todo mundo se divertindo faz com que esse casamento tenha sido muito elogiado por todo mundo que estava ali presente. A gente sempre lembra dos momentos que a gente viveu lá, com certeza está marcado na memória de todo mundo e não só dos noivos. E a mesma coisa eu tive no meu casamento. Os meus convidados foram para a pista de dança e de lá não saíram mais, assim como eu e meu noivo. Então aquela história de os noivos não aproveitam o dia do casamento, eu discordo totalmente. Porém, você tem que saber o que é preciso para fazer com que você e o seu noivo consigam de fato aproveitar. Se você não souber algumas coisas, pode ser que de fato nesse dia vocês fiquem muito atarefados, tenham muita coisa acontecendo e tenham essa sensação de que você não aproveitou o dia. Então aqui eu também vou te falar o que é preciso para você e o seu noivo conseguirem aproveitar e tornar esse dia ainda mais inesquecível para vocês dois. Começando a falar sobre a experiência do convidado, uma coisa que conta muito é o conforto geral que o seu convidado sente. Então, por exemplo, quando ele chega ao casamento, a gente normalmente hoje tem marcado no convite meia hora a 1 hora antes do que vai ser a cerimônia. Só que se o seu convidado chega no local e não tem nada acontecendo, e às vezes ele chegou na hora mesmo, ele vai ficar ali meia hora, 1 hora esperando a sua cerimônia. Então é legal que você tenha alguma coisa para recepcionar o seu convidado. Quando a gente tem, por exemplo, welcome drinks, que são aquelas águas saborizadas, ou champanhe, ou alguma coisa nesse sentido, é muito legal para o seu convidado, ainda mais se você for ter um casamento ao ar livre, ainda mais se você for ter um casamento no verão. Às vezes a pessoa chega ali e aí ela saiu ali na correria de casa, pegou o trânsito para chegar lá e tudo mais. Então, ter alguma coisa para o seu convidado já se refrescar é muito legal. E uma coisa também que várias noivas fazem, eu fiz no meu casamento e gosto muito dessa ideia, é você ter o welcome snacks. Às vezes as pessoas não comem direito no dia do casamento porque ficam se arrumando, ficam na correria. Então você já ter alguma coisa para recepcionar o seu convidado e ele não ficar com fome durante toda a cerimônia e já entrar na festa morrendo de fome é também muito legal. E com isso você pode fazer welcome snacks. Você não precisa fazer um buffet, não precisa ter nada muito especial. Você pode, por exemplo, comprar biscoitos amanteigados, algumas coisas para eles beliscarem.
Tem noiva que eu já fui no casamento que colocou pipoca gourmet já nos saquinhos, os convidados amaram, até porque é uma delícia, cai entre nós, quem não gosta de uma pipoca gourmet. Então tem algumas coisas que você pode fazer que não pesam tanto no seu orçamento, mas que fazem com que o seu convidado se sinta muito bem recepcionado, muito bem acolhido ali naquele momento e que distrai ele também pra gente garantir que todo mundo vai chegar antes de você entrar ao altar. Então, se você está marcando meia hora, uma hora antes no seu convite do que de fato vai ser na cerimônia, te recomendo muito que você já tenha alguma coisa ali para o seu convidado não sentir que ele chegou cedo à toa, sabe? E aqui, gente, aproveita para fazer uma coisa que é a cara de vocês. Então, se tem algum snack que vocês comem bastante, você pode colocar aqui. Se vocês são amantes de cinema, coloca uma pipoca, faz aquela caixinha da pipoca personalizada com a identidade visual do casamento de vocês. Olha que toque especial que o seu convidado vai ter ali. Tem noivos também que às vezes colocam alguns jogos, algumas coisas acontecendo. Então também é um momento que o seu convidado vai chegar, às vezes vai ver pessoas da família que ele não vê há muito tempo, amigos, e vai ficar ali naquele bate-papo. Então é um momento também super especial para o seu convidado, se você souber fazer essa recepção. Outro ponto super importante que a gente tem visto cada vez mais ser elaborado em casamentos é a identidade visual, aquilo que você vai fazer com que seu casamento seja único. Hoje, muitos casais pensam no casamento quase como se fosse uma marca, um branding, assim. Então a gente tem uma identidade visual, a gente tem um monograma, que é tipo a logo do casal, a gente tem ali a paleta de cor, elementos, às vezes tem desenhos, às vezes tem floral, às vezes é uma coisa mais minimalista, às vezes a gente tem só folhas. Então elementos também que compõem aquele casamento e que fazem aquele dia ser único. E aplicar a identidade visual de vocês em várias coisas pode ser muito legal. Então, por exemplo, alinhando identidade visual com conforto. Vamos dizer que você vai casar no verão. Verão é uma época que, às vezes, para o convidado ficar sentado ali na área de fora da cerimônia é complicadíssimo. Imagina você ter um leque super bonito, às vezes até com as cores do seu casamento. Você pode ter uma tagzinha com o nome de vocês, com a data do casamento, e isso é uma coisa, inclusive, que é uma lembrancinha, a pessoa pode levar e usar depois. Então essa é uma ideia muito legal de deixar o seu casamento único, de ter a identidade visual de vocês, a personalidade de vocês e também garantir conforto para o seu convidado. Agora vamos dizer que você vai casar no inverno. O seu convidado pode chegar ali no espaço do seu casamento e ter, de repente, até uma estação ali de caldos quentinhos ou um chocolate quente. Imagina, gente, um casamento no inverno, você chega e tem um chocolate quente para te receber, e aí esse copo do chocolate quente pode ter a identidade visual de vocês, pode ter um monograma ali, pode ficar bem legal também para o seu convidado e ele já fica mais quentinho. Você também pode colocar alguns lenços ou então algumas cobertas para a hora da cerimônia também, se a região onde você vai casar for muito fria. Vamos dizer que você vai casar clima de montanha no inverno. Para o seu convidado, principalmente mulheres, não ficarem com frio, né? A gente sabe que os vestidos normalmente não são de manga comprida, não são super quentinhos. É legal para o seu convidado ficar confortável também. Então tudo isso vai fazer com que toda a experiência do seu convidado seja muito mais agradável. E aí, continuando a falar sobre identidade visual, é legal que você pense em vários momentos onde você pode colocar isso, porém que continue útil para o seu convidado, principalmente quando a gente está falando de lembrancinha. Eu estou fazendo agora uma identidade visual para um casal que vai fazer um casamento mais estilo italiano, assim, europeu, e eles estão dando de lembrancinha um azeite. Esse é um vidro personalizado que eles estão fazendo e a gente está colocando ali um rótulo personalizado para o casal que tem a identidade visual do evento, mas a gente não está colocando o nome deles. E por que isso? Assim a pessoa pode colocar na casa dela e realmente enfeitar, colocar na mesa ali para usar na comida. Então tudo que não tem o nome de vocês, o monograma de vocês na lembrancinha é muito, muito melhor. Eu sei que muita noiva coloca ali um monograma no chinelo, um monograma em tudo que é lugar. E eu entendo que pra você é ótimo, porque é o seu casamento, então você quer guardar aquilo, você usaria. Mas pro seu convidado, não é tão interessante assim. E pode ser que várias lembrancinhas dessa que você fizer, no final não fiquem tão úteis. Tem lembrancinha que eu já recebi que eu achei um item muito legal, mas por ter o nome dos noivos,
acaba não fazendo muito sentido eu usar, por exemplo. Então, de vez de você colocar o nome de vocês, o monograma de vocês, coloca uma frase que de repente é importante para vocês, de um filme que vocês amam, ou de uma letra de música que vocês amam, ou coloca uma imagem, um desenho que faz sentido com o casamento, mas que ainda fique genérico para a pessoa poder usar. Então, quando a gente está pensando principalmente em lembrancinha e você não quer gastar dinheiro à toa, pensa em algo que vai ser útil para o seu convidado e que você também gostaria de receber em um casamento que de fato usaria na sua vida. Inclusive, ontem eu estava conversando com uma noiva minha sobre caixa de padrinho. Ela estava me perguntando, tá, e o que eu faço para as pessoas de fato usarem e a gente garantir que nem a caixa vai ser jogada fora? Não coloca o nome de vocês em cima da caixa, porque senão a pessoa ela não vai querer usar. Então, ou deixa a caixa lisa, coloca ali uma fita de cetim com uma tag com o nome deles, assim eles conseguem remover essa tag depois e usar a caixa. Caixa de padrinho, principalmente se você fizer de madeira, MDF, se você colocar o nome de vocês, a pessoa vai ficar com dó, mas ela não vai usar. Então, pensar também nisso vai fazer com que todo investimento que você está fazendo seja útil no final. Outra coisa que vai ser muito importante para a experiência do seu convidado e para a sua também é comida e bebida. A verdade é que quando a gente vai numa festa e a gente não come bem, não bebe bem, fica com aquela coisa de parece que o serviço ali não está sendo feito direito, você fica com fome, você fica agoniado e aí você não consegue aproveitar tanto a festa. Então, garantir que todo mundo está sendo bem servido, que tem a quantidade de garçons ideais ali para a quantidade de convidado. Às vezes ter uma estação também que a pessoa possa se servir, caso ela ainda esteja com fome, sem ela precisar depender do garçom passar, é muito legal. E essa estação, você não precisa contratar mais staff, mais garçom para poder fazer. A própria pessoa pode se servir. Então, às vezes, o mesmo pratinho que passa, então, por exemplo, vamos dizer que no seu menu tenha aqueles macarrõezinhos que passam ali. Você também pode ter a mesma estação, com a mesma comida, só que ali para a pessoa se servir. Isso é uma coisa que não vai te custar muito a mais, mas que para a experiência do seu convidado pode fazer bastante diferença. Fila do bar é a mesma coisa. Eu já fui em casamento que o drink era incrível, eu queria inclusive tomar vários. Mas pelo tamanho da fila e o tempo que eu ia levar para poder pegar o drink, eu desisti de beber o drink e fiquei só no champanhe, por exemplo. Então, às vezes, a fila do bar para o seu convidado vai fazer com que, às vezes, a sua pista de dança não fique tão cheia, os seus amigos não possam estar com você. Então, ter quantidade de staff ali suficiente para a sua quantidade de convidados também é super importante para fazer esse evento fluir muito bem e todo mundo conseguir comer e beber com tranquilidade. E quando a gente está falando de comida, do menu, a gente também tem que pensar o seguinte: tem comidas que eu amo, por exemplo, mas podem não ser a favorita de todo mundo. É claro que o gosto dos noivos ele tem que ser a prioridade, aquilo que vocês amam. Mas pensem em algumas comidas também mais genéricas, caso as suas escolhas sejam muito específicas, para que tenha o que todo mundo comer com tranquilidade e ninguém fique sem ter alguma opção, sabe? Às vezes a gente pensa assim, eu amo esse docinho, então eu só vou colocar esse. Coloca o que você ama, mas coloca uns genéricos também, assim todo mundo consegue comer. E uma coisa que é extremamente importante e que eu vejo um enorme abismo de casamentos que tem e casamentos que não tem é entretenimento. Isso faz muita diferença no clima do seu casamento e, inclusive, dos seus convidados não irem embora cedo. Acho que uma das piores coisas para os noivos é você fechar 5, 6 horas de festa e aí dá 3, 4 horas e as pessoas estão indo embora. Eu já vi isso acontecer e normalmente são casamentos que não têm entretenimento. Então uma banda, uma música ao vivo vai fazer muita diferença para o clima da sua festa. Ainda mais se vocês são noivos animados, querem todo mundo na pista de dança, ter uma banda é um ótimo investimento. Eu hoje aconselho muito as minhas noivas, inclusive, é melhor você economizar a lembrancinha, não ter lembrancinha e ter uma banda. Isso vai fazer com que o seu casamento seja muito mais divertido, tanto para seu convidado quanto para vocês. E vai fazer também com que esse momento seja mais especial, inesquecível e que vocês se divirtam muito. Mas você não precisa contratar uma banda que não faz sentido com vocês. Então, se vocês não são um casal que gosta de ouvir pagode, vocês não precisam de uma banda de pagode. Contrata uma banda de jazz ao vivo. Olha que experiência diferente para o seu convidado. Que momento gostoso que vai ser eu e a Mari estar num casamento assim. Então, contrata uma banda que faça sentido com vocês, mas que
que traga esse momento de entretenimento ali, que vai fazer com que os seus convidados vão para a pista de dança para poder ver a banda que está acontecendo, para poder se divertir. Isso faz muita diferença. E hoje em dia tem vários tipos de banda diferentes, vários tipos de música diferentes, mas isso agrega muito na sua experiência do casamento. Inclusive, eu sempre escuto casais que não contrataram entretenimento falarem depois que foi um grande arrependimento, porque sentiram que faltou, sabe? Seria um casamento mais animado com. E eu vejo realmente muita diferença de casamentos que tem para casamentos que não tem. Então contrata uma banda que faz sentido com vocês, mas eu não deixaria de contratar, porque faz muita diferença no clima do seu casamento. Que nos leva agora para o último, que é o mais importante. Presta atenção nisso aqui. Vocês. O clima do casamento depende 100% dos noivos. Então, se vocês, primeiro, ficam muito sumidos, ou seja, depois da cerimônia vocês demoram muito a entrar de novo no salão, ficam às vezes 1h30 para entrar no salão de novo, seus convidados começam a sentir falta. Eles começam a pensar, ué, cadê os noivos? Queria abraçar os noivos, queria ficar com os noivos. Então faz falta vocês não estarem ali. A mesma coisa é vocês entrarem na pista de dança, passa meia hora, começam a te chamar para tirar foto ali, para fazer não sei o quê. E aí você não tá na pista de dança, isso também afeta o casamento. As pessoas não ficam tão animadas porque vocês dois não estão ali. Então o casamento depende de vocês. E também do clima que vocês estão. Se você estiver muito ansiosa, muito estressada, sem conseguir de fato aproveitar, os convidados vão sentir isso e o clima vai pesar um pouco, não vai ficar tão animado. Agora, quando a gente tem casais que estão super animados, felizes, curtindo, aproveitando, os seus convidados naturalmente vão fazer o mesmo. É exatamente o exemplo que eu te dei do casamento desse meu amigo e do nosso casamento. Eu fui uma noiva que estava animada desde 8 da manhã até o final, sem problema nenhum, sem estresse nenhum, sem ansiedade nenhuma, não importava o que fosse acontecer, eu estaria aproveitando. A mesma coisa meu noivo. E isso os convidados sentem. E quando a gente tem noivos muito animados, dançando, curtindo, a gente vai ter os convidados ali também. Então o clima do seu casamento depende 100% de vocês. Tem muita noiva que me manda mensagem e fala assim, Thay, eu quero que o meu casamento seja muito animado, mas eu tenho medo das pessoas não se divertirem, não aproveitarem. Se você fizer tudo isso que eu falei, e principalmente esse último, tenha certeza que as pessoas vão se divertir, vão aproveitar e principalmente vocês vão aproveitar. E aqui eu queria dar algumas orientações extras de como esse dia ser inesquecível para vocês dois. Primeiro ponto. Esse só vai ser um dia de fato inesquecível e que você consegue aproveitar e pensar, nossa, foi perfeito, foi incrível, eu não mudaria nada, se você estiver tranquila. Então, noivos que chegam no dia do casamento e estão muito ansiosos, muito estressados, não conseguem simplesmente aproveitar, isso vai fazer com que toda a experiência desse dia não seja tão incrível para você. E aí imagina, você tá fazendo esse investimento alto, você tá meses planejando seu casamento e só não ser tão incrível assim quanto você imaginava. Talvez seja muito frustrante para você. E pra gente poder ficar tranquila no dia do casamento, como eu te falei, feliz, querendo aproveitar tudo, sem preocupação nenhuma, você precisa garantir que você fez um bom planejamento. Todos esses meses, saber exatamente o que você está fazendo, saber como contratar bons fornecedores, o que ter no contrato, fechar no cronograma certinho, seguir realmente um passo a passo bom, vai fazer com que o dia do seu casamento você esteja tranquila, porque você sabe que você fez tudo, que tá tudo certo, que seus fornecedores estão lá, que já entenderam tudo o que você quer e você pode simplesmente deixar na mão deles e relaxar. É exatamente por isso que eu fui uma noiva extremamente calma, tranquila e animada. Inclusive, os meus próprios fornecedores falavam isso pra mim. Thay, mas você tá tão tranquila, você não vai ficar nervosa, você não vai ficar ansiosa? E, gente, eu tava só feliz, tava tranquila, não tava preocupada com nada, porque eu sabia que o meu planejamento tinha sido impecável e que os meus fornecedores já sabiam tudo que precisava ser feito, que eu queria. Eu já tinha passado em detalhes pra eles, então
não tinha nada a me preocupar, só aproveitar. E essa é a experiência que as minhas noivas têm me falado também. Eu conversei com uma noiva minha que acabou de casar e ela falou exatamente isso. Tá, eu tava tranquila porque eu não tinha nada pra me preocupar. A gente programou tudo certinho, a gente planejou tudo certinho. Eu com você, a gente viu todos os detalhes, eu passei pros meus fornecedores. A única coisa que eu precisava fazer é curtir meu casamento. E é isso que eu quero pra você. Outro ponto que vai fazer muita diferença nesse dia ser inesquecível pra vocês é vocês estarem juntos. Acontece muito no casamento que um puxa a noiva pra tirar foto aqui, um puxa o noivo pra tirar foto aqui, e quando vocês vêm, vocês nem passaram tanto tempo juntos, porque tem muita coisa acontecendo, é muita gente feliz querendo te abraçar, querendo tirar foto, querendo falar com você. Então já façam um combinado agora de vocês sempre se procurarem no casamento. Então é natural que uma amiga sua vai te chamar, alguém vai chamar o noivo, mas logo depois já reparem nisso e já se procurem, para que vocês consigam aproveitar esse dia juntos. Infelizmente tem muitos casais que me falam depois, gente, mas eu nem vi meu noivo. Então já procurem você um ou outro para vocês poderem passar essa experiência juntos, passarem bastante tempo juntos, poderem aproveitar esse dia incrível. E uma última coisa que vai fazer muita diferença nessa experiência para vocês dois é você sentir que o dia flui perfeitamente, sem nenhum estresse, sem nenhum problema, sem nenhuma correria. E para isso a gente precisa de um cronograma feito e personalizado para você, calibrado ali nos segundos para a gente poder otimizar o máximo de tempo e fazer você aproveitar cada coisa. O dia do seu casamento acontece muita coisa. E se a gente não tem um cronograma perfeito, um cronograma pensado justamente para o seu casamento, você vai começar a atropelar uma coisa na outra. Às vezes tem noivas que tentam fazer sozinhas, não entendem quanto tempo precisa para cada evento. E aí uma coisa começa a atropelar na outra e você sente que o dia tá só correndo, acelerado, e que você não consegue aproveitar nenhum deles porque você tá sempre nessa correria. Ou às vezes acontece da noiva não colocar tempo suficiente para maquiagem e aí às vezes a maquiadora não ter tempo de terminar a maquiagem e a noiva ter que ir do jeito que tá. Então imagina essa correria ou a cerimônia atrasar e aí você fica chateada porque você tá perdendo tempo de festa. Então ter um cronograma muito bem feito que vai fazer com que esse dia só flua naturalmente, você só vai de uma coisa para outra conseguindo aproveitar cada uma delas, faz muita diferença também. Então, basicamente, para ter uma experiência inesquecível, é você ter tudo muito bem organizado e planejado para que tudo possa fluir naturalmente, sem depender de você, e você e o seu noivo possam simplesmente curtir e aproveitar muito esse dia especial. E se você ficou até aqui, deixa eu aproveitar e te fazer um convite. A partir do dia 7 de outubro, esse é um evento gratuito e online, e a única coisa que você precisa fazer é clicar nesse link que eu tô deixando aqui abaixo e se inscrever. Lá a gente vai falar sobre mais detalhes de como ter esse casamento perfeito do jeito que você sempre sonhou. Principalmente se você é uma noiva 2025, 2026, até 2027 e está começando a planejar o casamento. Talvez você esteja se sentindo perdida, não saiba por onde começar, ou já começou, mas tem medo de estar fazendo alguma coisa errada. Esse evento vai ser muito bom para você. Então já clica aqui embaixo, já se inscreve e eu te vejo lá. Então queria também agradecer você que ficou até aqui. Toda semana a gente tem outro manual de noiva e toda terça-feira você tem um encontro marcado comigo às 12h12. Toda terça eu faço uma live sobre algum tema do casamento que eu sempre compartilho lá no Instagram e também pego várias dúvidas de vocês pra gente poder falar mais sobre casamento e eu já tirar as suas dúvidas. Então toda terça-feira te vejo às 12h12 também. E até o próximo episódio. Tchau!